Olá, pessoal, tudo bem? A Angela Costa. Hoje a gente vai bater um papo com a Márcia Costa. Ela já trabalhou em bancos, já foi do mundo corporativo e há 10 anos ela é CEO e sócia da empresa MK Avaliações Imobiliárias. Márcia, muito obrigada pelo teu tempo aqui para o canal Descomplica, pela Eu tua que agradeço. disponibilidade e para falarmos especificamente de avaliações imobiliárias, né? Eu queria que você contasse um pouquinho. Por que você trabalhou bastante no mercado corporativo e depois você foi empreender justamente em avaliações imobiliárias? Queria que você falasse um pouquinho de você e por que você quis empreender há 10 anos atrás nesse mercado? Então, boa tarde, obrigada pelo convite, né? A gente trabalha junto, digamos assim, há um bom tempo também. Bem-vindo ao canal, né? Que eu achei que ficou ótimo, excelente, porque eu acho que é um assunto que realmente a gente precisa abordar, principalmente nas instituições financeiras, onde ainda existe bastante gargalo com relação à documentação, a critérios de crédito, né, o que pode, o que não pode. Eu acho que isso ajuda também a alavancar um pouco o mercado de home equity, que eu sou fã do produto, né, acho que é um produto excelente, mas ainda tem muito caminho a trilhar ali no nosso mercado, né. Então, trabalhei bastante em instituição financeira, tenho uma carreira, acho que de uns 12, 15 anos em instituição financeira. Quando eu fui morar em São Paulo, eu fui trabalhar na Brazilian Mortgage, na BM Sua Casa, né? Ali eu era da área comercial, a gente trabalhava exclusivamente com home equity, e eu me deparava muito com os laudos de avaliação, engenharias que a gente tinha cadastrado, e isso era um gargalo na operação, né? Então, a gente tinha muita dificuldade de entender o critério de avaliação, né? O cliente reclamava dos valores, enfim, dos critérios de avaliação, não do crédito, mas sim de avaliação. E aí eu comecei a me aprofundar nisso. Por que que o cliente reclama? Quais são os critérios que são abordados dentro do laudo de avaliação? O que que é importante? O que que não é importante? E fui me apaixonando pela área. E um dia o meu superintendente perguntou para mim por que que eu não ia abrir uma empresa de engenharia, porque eu estava ficando chata já nos questionamentos, né? E aí resolvi, eu vi ali uma oportunidade realmente de entrar para dentro da área e tentar agilizar as esteiras de crédito que empacavam muito nos laudos de avaliação, aquilo demorava e acabava atrasando o processo do cliente. E aí a gente montou a MK com essa ideia, com esse formato, uma experiência de alguém que já tinha trabalhado no back-office de instituição financeira, então entendia a urgência do cliente na ponta e de uma área comercial, e juntamente com outro engenheiro que tinha o know-how dos laudos e o que a gente podia fazer para agilizar e transformar esse laudo o mais exato e o mais rápido possível. Bom, que bom para nós então, né? Então você criou o Descomplica faz tempo e eu não fiquei sabendo. Márcia, assim, o que é, por exemplo, como é que faz? Eu vejo muita dúvida nos clientes, assim, eles sabem o que é o laudo de avaliação, eles entendem, eles até querem que faça, né? Até para ver quanto vai ser avaliado o imóvel. Por uma coisa é você achar que o teu imóvel vale X, ele vale menos X ou mais X, né? Então Sim. eu não vejo muita resistência aí. Como que faz a composição do custo de um laudo de avaliação e por que você ainda você enxerga a importância dele? Isso tem migrado um pouquinho mais para o mundo digital, né? Fazer laudo de avaliação um pouco à distância, não tão presencial. Como que é feito esse custo? Assim, como que você compõe o custo para o cliente de um laudo de avaliação? Como é que é feito? Por exemplo, você marca uma agenda com o cliente, você vai até a casa dele, você tira fotos, você olha a região, você olha o imóvel que está sendo vendido, sei lá, em alguma imobiliária próxima. Como que Uhum. você compõe, assim, na verdade, são duas perguntas em uma. Como você compõe o valor do imóvel e o custo final para o cliente, e se você enxerga esse movimento de saída de engenheiro, da engenharia presencial para fazer o laudo, um pouco para satélites e esse mundo digital que a gente está entrando.
Então, vamos por partes, né? Assim, o valor do laudo de avaliação no imóvel, tá? Ele respeita uma norma ABNT. A gente tem a prática de mercado, principalmente nas instituições financeiras, é um método comparativo direto. Então, eu vou a mercado, eu pesquiso 5 amostras que são coerentes com o imóvel que eu estou avaliando. Então, digamos, eu estou avaliando um apartamento de 3 dormitórios em Moema, tá? Com 100 metros quadrados. Eu tenho que buscar partir da mesma rua, do mesmo bairro, com a mesma idade daquele imóvel. Então, se aquele imóvel tem 10 anos, eu vou pesquisar imóveis com 10 anos, com 3 dormitórios, com 2 vagas de garagem, com 100 metros quadrados. E padrão construtivo equivalente, né, que a gente chama, então, um padrão médio, um padrão luxo, eu tenho que trazer mais perto da minha realidade. Ah, mas não tem. Tá, então não tem, então a gente vai partir da premissa, então, de buscar em bairros próximos com a mesma característica de número de habitante, renda per capita e a composição do imóvel. E aí eu vou ampliando até eu chegar o mais próximo possível daquela realidade. E aí vou homogeneizar, que a gente chama essas amostras, e aí a homogeneização ela é um cálculo feito com os fatores que a gente chama, né? Então, o fator do padrão construtivo é o mesmo padrão, as minhas 5 amostras têm o mesmo padrão. Não, tem uma que o prédio possui uma área de lazer um pouco melhor, o padrão construtivo é um pouquinho melhor, então eu vou adequar esse fator ao meu avaliando. Então, a gente tem o fator do padrão construtivo, a gente tem da oferta do mercado, né? Então, todos os imóveis estão à venda, o mercado está super ofertado ou não, ele está tá tudo vendido, já não tem mais. Então, eu vou adequar, porque daí, né, a lei da oferta e da procura, né? Então, a gente vai adequando aos padrões que a norma exige. Tem N fatores que a gente pode utilizar e a gente pode determinar os fatores que a gente vai utilizar. Nesse valor que você chega, no conjunto desses fatores, é que você também vai chegar no valor de liquidez e valor de venda? Qual que é a Não, diferença dos dois? eu vou chegar no valor de venda, tá? O valor de liquidação forçada, o mercado utiliza na prática 80% para imóveis urbanos e 70% para imóveis urbanos em capitais e 70% para imóveis urbanos em interior, tá? Só que depende muito do mercado. Por exemplo, Campinas é uma cidade do interior de São Paulo, mas ela não é considerada uma cidade interiorana. Então, a gente precisa ajustar isso. Então, eu não usaria 70% em Campinas, eu usaria 80% em Campinas. Porque a cidade é grande, o mercado é aquecido, então, tudo a gente precisa ter uma ponderação, tanto da parte de engenharia, né, que a gente está vendo ali fator, norma, preço de cúbico, quando a gente vai avaliar a casa, terreno, frente, fundos. Então, tem uma parte da engenharia, mas também tem uma parte econômico-financeira, que eu preciso saber aonde esse imóvel está inserido, qual é o mercado que ele está inserido, qual é a liquidez desse imóvel naquele mercado. Tem um exemplo que eu uso bastante, assim, quando eu faço as reuniões com os clientes e que eu procuro demonstrar. Foi um caso que me chamou muita atenção em Rondônia. O banco estava retomando o imóvel, a gente foi avaliar e ele era um mini estádio de futebol. Que ele era lá, sei lá, da camisa não sei o quê, né? Gente, quanto vale um imóvel desse em Rondônia? Quem compra um mini estádio de futebol com... Tinha tudo, tinha a quadra, tinha os vestiários, tinha a sala de treinamento, mas ele era um mini estádio de futebol. Quem compra isso em Rondônia? Qual é a liquidez disso nesse mercado? Então, essas questões que a gente se pergunta, né? Principalmente quando a gente vai para imóvel atípico e imóvel rural. Então, aonde está inserido, quem compra, como é que é o mercado local, qual é a renda per capita, do que vive aquela cidade, porque senão a liquidez vai ser bem baixa. Ah, tá. Nossa, ótimo. Nem eu sabia de tantos detalhes assim. Muito bom saber, Márcia. Agora,
Nessa questão da digitalização, você está passando várias complexidades para se montar um laudo de avaliação e que é muito bom ter a presença de um engenheiro em determinadas cidades, por exemplo. Sim, O laudo de avaliação é super importante, até para a garantia tanto do cliente quanto do agente financeiro. Eu acho que isso não deve deixar de existir nunca, independente da forma que será feito, ou que vai mudar um pouco. Eu acho que 100% não vai deixar, não vai ser 100% digital e acho que também não será mais sim, 100% presencial. Você sim, acredita, sim. então, que algumas cidades, por exemplo, como essa Rondônia, seria criterioso fazer a engenharia, o laudo de avaliação presencial, e algumas cidades, como, por exemplo, São Paulo, capital, aqui, daria para fazer um laudo de avaliação sem ser presencial? O critério e a garantia, você acredita que podem ser e serão os mesmos? Então, hoje a gente já faz a vistoria remota, que a gente chama. As instituições financeiras já estão introduzindo isso, né? Que é o laudo de vistoria com imagem do Google, tá? A gente não vistoria o imóvel interno, só que para isso a gente criou alguns critérios para não prejudicar a garantia. Então, a gente faz isso em imóveis de capital ou em grandes cidades, e ele tem que ser apartamento ou sala comercial e tem que ter no máximo 5 anos de construção. Então, isso para a gente é super tranquilo, porque não vai ter grandes mistérios ali, né? A gente vai achar o imóvel no Google, a gente vai poder tirar a coordenada geográfica daquele imóvel, vai ter N ofertas daquelas unidades naquele prédio, que a gente vai buscar facilmente no Google. Então, E facilita super o trabalho, né, Márcia? Assim, e sim, a facilita gente super, e o custo também reduz um pouco, né, para o cliente, reduz, no sim. final. Reduz porque a gente não tem o Agiliza deslocamento. processo. E agiliza processo, né? Eu acho que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Nem tanto Com ao mar, nem certeza. tanto à terra. E o que você chama Mas, de imóveis com muito vício, assim, Márcia? Porque, por exemplo, quando a gente vai falar de laudo de avaliação, às vezes a gente conversa com alguns engenheiros até para explicar para o cliente, né? Aí, às vezes, o cliente que ele não entende muito bem o processo, ele fala, ah, tá, mas o meu imóvel tá ok, ele tá reformado, e, obviamente todo cliente acha que o imóvel dele ele é 100% ou ele tem um valor maior de mercado do que às vezes ele tem. O que a gente pode chamar assim, de imóveis que você acredita que está tudo ok na hora que você vai fazer o laudo de avaliação, você fala, esse imóvel é um imóvel com vício. O que é imóvel com vício, assim? Que a gente escuta muito falar no mercado. Sabe, imóvel multifamiliar, imóvel misto, o sim. que é isso? Então, o imóvel com vício é raro, tá? É o vício construtivo, que a gente chama. Então, assim, por exemplo, uma construtora faz um prédio, tanto é que as construtoras dão 5 anos de garantia daquela construção contra os vícios construtivos. Então, assim, a construtora foi lá construir um prédio, e passou um ano e o solo cedeu, né? Não foi feito uma boa estrutura, não foi feito um estudo de solo, e aí acabou que a fundação cedeu, né? E aí o prédio entortou. Isso é um vício de construção, isso é um vício construtivo. Então, são raros, assim, eu durante todo esse tempo aí, eu acho que eu peguei um só, que era no Rio de Janeiro, porque era numa encosta de morro. Então, a gente via que o pilotis, a casa foi construída em cima de pilotis, né, que são pilastras, né, então, assim, a gente via que o morro já estava chegando ali, que na próxima chuva aquilo ia vir por água abaixo, literalmente, né. Então, isso é um vício construtivo, e isso a gente nega o laudo, né? Vai caber, claro, à instituição financeira, se ela quiser seguir cooperação, ela vai tomar essa decisão, mas a gente informa no laudo que a gente não recomenda essa garantia, porque a gente está vendo aquilo ali. Trincas, né? As trincas, elas têm padrões, né? Então, a gente consegue ver ali pelos padrões de trinca se são problemas estruturais ou não. Então, se são problemas de estrutura, a gente também nega a garantia, que é o famoso puxadinho, né? Então, a pessoa tem uma casa, daí daqui a pouco faz uma laje, só que aquela casa foi construída em cima de um peso. Não adianta botar a laje para cima, Aqui que em aquela. São Paulo, Márcia, principalmente na região Zona Leste, você vê bastante assim, e Zona Sul.
algumas casas que, por exemplo, eram de uma família, obviamente, pai, mãe e filhos, os filhos casam, vão construindo as casas em cima daquela casa-mãe, vai. E Sim, acaba sim. que você vê fotos que parece um prédio de 4, 5 andares. Isso, E, na verdade, isso. é um imóvel, quando você pega a matrícula para ler, é um imóvel só. Só que foram Sim, construindo ao longo do tempo, os filhos foram casando e foram construindo uma casa em cima da outra. sim. Isto não é um Nenhum. imóvel misto, né? O que é um imóvel misto? Esse daí não é também um imóvel multifamiliar. Esse, Não, esse imóvel não existe. esse passa a ser um multifamiliar, porque provavelmente ele vai ter ali as ligações de água e luz dos filhos, né? Então, Mas ele assim, não é uma garantia para crédito, para home equity, não é uma boa não. garantia para home equity, né? Na Normalmente é minha negado, opinião, né? na Não, minha opinião, não, aqui o bate-papo é sem preconceito, assim, não é uma boa sim. garantia. Porque Não, não não, é. eu vejo muito esse tipo de imóvel, principalmente aqui em algumas regiões de São Paulo, eu não sei os outros estados, como no No Paraná Rio tem você muito isso. então, como no Paraná você tem muito imóvel de madeira e a parte madeira, a parte não, aqui isso é Sim. muito comum em algumas regiões de São Paulo, principalmente bairros mais afastados, assim, sabe? Mas isso não é uma. Até porque, assim, não, em 100% dos casos, tu vai ver que não tem nenhum engenheiro que fez aquela construção, não tem nenhuma RT recolhida daquilo ali. Então, é o cara que foi subindo, né? Então, assim, não tem. Se tiver um engenheiro que ateste a construção, ok, vamos embora, né? Mas como a gente sabe que não vai ter, que é o pai que fez para o filho e assim foi indo e ninguém atestou aquela construção, a gente não recomenda, não. Então, E imóvel misto, Márcia, assim, imóvel misto não tem nada, não é nada a ver com isso, com esse tipo de imóvel que a gente está falando agora. Esse é não, multifamiliar, é tido como é. multifamiliar. Imóvel misto, o que que é imóvel misto? O imóvel misto, hoje até peguei uma matrícula para olhar que era bem bonita a matrícula, por incrível que pareça, assim. Tinha ali gravado o imóvel misto, então dizia imóvel misto na parte térrea, loja composta de salão, banheiro, recepção, vaga de garagem, na parte superior, casa residencial composta de 2 dormitórios, um banheiro, uma cozinha. Isso é um imóvel misto. Isso é perfeitamente legal, não tem problema nenhum. Claro que ele vai ter uma liquidação menor do que um imóvel né, isolado, que a gente chama, mas é um imóvel que dá para utilizar, não tem problema Mas é uma nenhum. boa garantia para o produto, né? É Como uma tem boa garantia. diferenças do imóvel residencial, comercial, de veraneio, salas comerciais, o Isso, imóvel misto, se ele tiver uma matrícula regular e toda a documentação regular, este pode sim sim, ser uma boa garantia, porque sim, pode ser. em vários estados isso existe, principalmente nas cidades de interior, onde a pessoa tem um comércio embaixo e ela reside em cima. Isso é muito comum Sim, no sim, Brasil, muito pelo comum. menos, né? O sul aqui é muito comum, principalmente no interior aqui. A família tem o seu negócio embaixo e aí mora na parte de cima, né? Então não tem problema nenhum. Mas você consegue ter uma matrícula regular para este imóvel. Você consegue regularizar a prefeitura e Con- cartório, consegue. consegue fazer dessa forma, que nem foi essa que eu vi hoje, mas também é muito raro, né? Uhum. Muito pegar uma matrícula assim bem descrita, né, com as áreas de pavimento superior e pavimento térreo, é muito difícil, mas é um imóvel normal, mesmo que não tenha essa descrição na matrícula, tendo a vistoria e atestando que as partes são, né, separadas, mesmo que elas tenham uma interligação interna, mas que tu consiga definir que a parte de baixo é comercial e que a parte de cima é residencial, ou sei lá, vice-versa, não tem problema nenhum. E Márcia, você tem percebido. Ah, tá. E você tem percebido assim o mercado migrando também agora do home equity mesmo para outros tipos de imóvel, como terreno e galpão? Você faz avaliação destes tipos de imóveis e você tem percebido esse movimento no mercado das empresas processando mesmo, dando crédito para o cliente que tem esse tipo de imóvel, tanto terreno como galpão? Ou isso ainda não é comum, é muito novo ainda para o mercado? A gente ainda está naquele residencial, comercial, veraneio. O que você percebe, você que está na linha de frente do laudo de avaliação, da engenharia,
Você percebe esse movimento? Eu percebo um pouco a demanda, não sei se a formalização em si, né, a finalização de um processo de home equity, mas demanda, eu tenho recebido bastante demanda de clientes que têm terreno, sem nada, tá? Sim, Terreno limpo e sim, sim, galpão. Também alguns sim. desocupados, assim, galpão livre também. Esse é o tipo do cliente que ele é um investidor de imóvel, né? Ele compra imóvel, e aí ele quer fazer uma operação para levantar um recurso e ele vai dar ele não vai dar a casa dele, né? Ele vai dar um terreno, ele vai dar uma sala comercial, ele vai dar o galpão, ele vai dar imóveis que ele consegue colocar no negócio sem ser a casa dele, até porque ele tem um portfólio de imóveis ali que ele pode escolher o que ele quer dar em garantia. Eu não vejo, assim, as instituições financeiras ainda são muito retraídas, né, com relação a esse tipo de imóvel. Porque tem uma liquidação baixa, tem. E isso a gente não, né, frente a um imóvel residencial, um apartamento, uma casa, em condomínio, é claro que a liquidação vai ser menor. Mas são imóveis bons, não são imóveis ruins. Então, eu acho a gente pode fazer uma análise ali daquilo que a gente estava falando mais no início. Aonde está situado esse terreno? Esse terreno que nem aqui em Porto Alegre a gente tem de bairros nobres, assim, de casas de padrão médio alto, luxo, aonde se tem ainda terrenos à venda naquele bairro. Então, Sim, aqui em São Paulo também, muitos, muitos. a Aqui em gente Chácara Santo consegue. Antônio, Alphaville ainda Então, tem muito terreno sem construção, e eu vejo muita resistência pelos agentes financeiros, mas também vejo sim, alguns já fazendo, tá? Mas é aquilo que você falou, vai depender muito do laudo de avaliação, da região que ele está, do que o engenheiro coloca no laudo. O que eu acho bacana é que, assim, aí é todas, tá? Eu vejo desde grandes bancos até fintechs e agentes financeiros, todas levam em consideração o laudo de avaliação. É como se o engenheiro fosse um fiel escudeiro daquele sim, processo. Isso eu sim, vejo, sim. nossa, eu fico assim super feliz, porque é como se falasse assim para o agente financeiro, não, ok, você não pretende retomar aquele imóvel, mas se chegar nesta condição, vai tranquilo porque é uma boa garantia. Você percebe Sim, isso sim, também? Então, para sim. mim, o laudo de avaliação ele nunca vai deixar de existir, e obviamente não deveria, independente da forma que é feita o laudo, se é presencial ou se é virtual, porque ele acaba testando também, dando segurança para ambos os lados, cliente e agente financeiro. Sim, não, eu não vejo a extinção do serviço, né? Assim, ele vai existir ad eterno. A gente vai ter ferramentas que vão agilizar, que vão dar velocidade no processo, mas tem coisas que é bem isso, são inerentes ao engenheiro em loco e ao estudo de mercado, né? E uma coisa que eu defendo bastante é isso: um laudo de avaliação, ele não é só valor, né? O valor é o mínimo, né? O mínimo que eu posso Exato, apresentar exato. Não é é só o aquele valor. valor final ali, quanto eu tenho de crédito em cima daquele valor. Não, Em geral, leio os laudos de avaliação, eu acho sim, fantástico. É uma composição, na verdade, uma historinha sobre aquele imóvel isso, do entorno dele, se for vender e se não for isso. vender. É um fiel escudeiro mesmo da operação, o laudo de avaliação. Eu sempre vi assim. A gente tem um cliente, inclusive, que agora, que, claro, que com a pandemia isso acelerou um pouco, né? Houve uma enxurrada de imóveis retomados na pandemia, e aí ele passou um portfólio para a gente, onde ele quer que a gente faça a viabilidade do que ele está retomando. Então, ele não quer botar isso em leilão, até porque os leilões estão explodindo de imóvel retomado e a velocidade também não está muito legal de venda. Então, em vez dele colocar isso em leilão, ele quer que a gente faça a viabilidade do que é possível se fazer com aquele imóvel. Ou construir alguma coisa se é um terreno, ou fazer um retrofit se é um imóvel mais antigo, para colocar a venda num preço melhor. Então, e isso também faz parte da engenharia de avaliação. Então, a gente pode trabalhar sempre o produto da originação do crédito até uma retomada, né? Então, a gente pode fazer todo o trabalho em cima daquele imóvel ali. Por isso que o laudo Não, não pode apresentar só o valor.
Bom ponto, assim, a tua empresa ela não faz só laudo de avaliação para crédito imobiliário, que é a pessoa comprando imóvel, ou crédito com garantia de imóvel. A tua empresa ela faz Não. laudos de avaliações em geral. Por exemplo, se eu sou uma pessoa física, quiser te contratar para fazer um laudo de avaliação do meu imóvel, seja para qualquer fim, eu posso. Sim, sim, sim. E ali a gente tenta entender do cliente o que que ele quer, qual é a finalidade daquilo. E a gente pergunta e tem cliente que fica bravo. Quer saber o que que eu quero fazer com o meu imóvel? Eu falei, então, É é porque a demanda, quando vem do crédito, ela já vem direto de um agente financeiro. Então, na verdade, sim, a sim, finalidade já te é dada, né? Agora, quando um sim. cliente te procura, não. Aí é ele que está te procurando, como esse cliente que tem uma carteira de imóveis, ele quer saber Isso, a avaliação de isso. cada um hoje, né? Isso. Então, assim, então a gente precisa entrevistar esse cliente e entender o que que vocês querem fazer com esses imóveis. Vocês querem vender? Vocês querem botar em leilão? E aí surgiu para esse cliente, porque ele tinha um portfólio considerável ali de várias coisas, terreno, tinha galpão, tinha sala comercial, tinha muito imóvel antigo que estava alugando e que os aluguéis foram entregues e que daí ele não consegue mais recuperar aquele aluguel porque é um imóvel muito velho, né? Então a pessoa vai para um imóvel mais novo. Então isso é feito um estudo. Olha, esse imóvel, um imóvel antigo, se ele, mesmo que ele vá à venda, ele vai à venda num valor inferior aos imóveis novos que estão sendo lançados no mercado. Ninguém, se o mesmo imóvel vale 400 mil, eu vou para o imóvel novo, não vou ficar no imóvel velho. Então, a gente propõe fazer um retrofit, ou seja, uma reforma, dando uma cara de modernidade naquele imóvel, para que ele consiga competir com os imóveis novos que estão chegando no mercado. Terreno, a gente vai tentar ver ali zoneamento, o que, que precisa no bairro, o que está faltando, para ver se vale a pena fazer um imóvel comercial, se vale a pena fazer um imóvel residencial. Então, tudo isso a gente apresenta para o cliente. Ó, aqui eu acho que vai, né? Se fizer um residencial, não vai vender. Se fizer um comercial, dá para alocar para uma farmácia, um mercadinho. Então, tem N coisas para se fazer dentro de um. Nossa, Márcia, quanto mais eu falo desse produto, dessa área em si, né? Porque a garantia do imóvel ela existe desde capital de giro, né? Não só Sim, como home equity em si. sim. Desde eu trabalhei um tempo A em Middle, garantia real que a gente chamava, né? exato, só que obviamente você agregava outras garantias. Então, o produto em Sim, si, ele já existia de alguma forma. E quanto mais eu falo assim da garantia, por exemplo, da engenharia, do laudo, eu vejo que é interessante e o mercado não, assim, nos treinamentos, isso não é muito. Eu não sei se hoje está um pouco mais, mas antes ele era um pouco superficial. Se fala muito como vender, como entrevistar o cliente, o processo como um todo jurídico, cartório e essa parte de laudo de avaliação. Hoje até que eu vejo um pouco de mudança também, porque também depende muito da gente, de quem trabalha nesse mercado, começar a sim, fomentar isso. Aí minha sim. pergunta para você, assim, para a gente fechar com chave de ouro, que eu acho que eu vou sair daqui e vou montar uma empresa de engenharia. Eu boto uma É, mesa para você lá. Vamos ai, lá. pronto, já consegui um trabalho fixo. Assim, para você que está nesse mercado há uma década, né? Porque você já está há 10 anos nesse mercado e você, Tá. aliás, você iniciou sua empresa, como você falou, para descomplicar esse mercado e para traduzir para o cliente a importância de um laudo e por que o imóvel dele valia X ou mais X ou menos X. O que está faltando, assim, as empresas aí todas que eu digo que trabalham com isso, tanto como capital de giro, como home equity, como crédito imobiliário, começar a falar mais do laudo de avaliação, assim, porque ele não é só um custo, é uma parte importante do processo, tanto quanto a aprovação do crédito, eu acho. Porque às vezes o crédito é aprovado e ele é negado depois do laudo de avaliação. Sim, 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 sim. Assim, o que que eu vejo? É claro que, Falta né, da eu sou. nossa parte, assim, fomentar mais É, isso? então, é claro que eu sou a pessoa mais suspeita no mundo para Ah, eu falar. também. Assim, o que que eu vou. Não tem como fugir disso, né? E até porque, assim, eu tenho grandes players no mercado, que são meus concorrentes, e são empresas respeitadas, né? Não tem problema nenhum, acho que todas fazem um excelente trabalho E e tem entregam mercado para todo mundo, né, Márcia? tem Assim, de mercado para todos os todo mundo. tipos, é.
Mas o que eu vejo hoje ainda, e acho que muito mais aprofundado, né? São as observações do laudo. Então, assim, essa semana eu acho que eu fiz uma reunião com um jurídico de uma instituição financeira em função desses retomados, porque na liberação de crédito, o laudo é lindo, maravilhoso, o valor é excelente, e chega na retomada e a gente não acha o imóvel. Então, assim, precisa ter as engenharias, né? Precisam ter um olhar apurado para isso, né? Precisa ter um quesito de questionamento sobre aquele laudo. Matrícula está coerente, IPTU está coerente. A gente sabe que cartório nesse país é complicado, né? Cada cartório escreve a sua matrícula do jeito que acha que tem que escrever. Então, principalmente com relação à casa e a terrenos, né? Casa isolada e a terrenos, vem umas coisas da rua projetada no número Y, não sei o quê. Gente, se o engenheiro não tem certeza de onde está esse imóvel, a gente tem que ir atrás de documento, a gente precisa resguardar o banco, que se ele retomar esse imóvel, ele vai achar. Em média, um imóvel fica em garantia do banco, em média, 10 anos. E aí, se eu não achar esse imóvel nunca mais, né? E se eu tiver que retomar e não achar esse imóvel, o que eu faço com ele? Eu não consigo nem botar leilão. Então, E os bairros, as regiões, algumas mudam mudam absurdamente em tudo. uma década, é Mudam. verdade. Mudam. Zoneamento muda, né? Uhum. Quantos rurais a gente já não foi fazer já não fez como imóvel rural, e aí vai retomar, já está em área de expansão urbana. Então, assim, precisa ter um olhar mais apurado, não, por isso que eu falo, o valor do imóvel é o mínimo que eu posso entregar é o valor do imóvel, né? Então, assim, eu fiz a pesquisa, tô certa daquele valor, vamos aprofundar isso na documentação, vamos entregar para o cliente, seja ele instituição financeira ou cliente particular que está contratando, um histórico daquilo. Olha, esse imóvel está situado aqui mesmo, é esse lote, é esse número, tem alguma projeção de passar metrô, aeroporto, rodovia, sei lá, perto? Porque às vezes existem já projetos futuros de prefeitura e Existem. tudo mais, e você consegue colocar e valorizar o imóvel, né? Sabe um caso que me chamou a atenção aí em São Paulo? É daqueles prédios na frente de Congonhas ali, que agora passa não é monotrilho que chama, já me esqueci. Eu não lembro o nome também, mas eu sei o que você está falando. É que eu nem sei se está Da, funcionando da, da isso. Roberto Marinho ali, né? Aham, Tá, há uns anos atrás, levantou um monte de torre vários. bonito e tal, não sei o quê, e o pessoal comprou na planta e foi lindo, né? Foi tudo vendido. Não deu 2 anos, o monotrilho tá passando na janela. Alguém, aquele projeto não saiu em 2 anos da gaveta, alguém tinha que É ter igual o Minhocão em São Paulo há anos atrás. isso. Obviamente não existia o Minhocão nem projeto dela há anos atrás, mas aconteceu a mesma coisa. Os imóveis que estavam ali, os apartamentos, ficaram na frente da rua ali, né? Do próprio Minhocão e Então, super desvalorizou. porque aqueles imóveis que na realidade ali da Roberto Marinho eram para ter valorizado, eles desvalorizaram porque passa na janela. Por Então, isso que eu falo que é importante o laudo de avaliação. Muito sim. importante, muito, muito. Márcia, eu ficaria horas conversando com você, mas nosso tempo está Ah, aqui também. acabando. Então, vamos ver se a gente marca outras, assim, com temas específicos para falar de assuntos ligados ao laudo de avaliação, obviamente, mas temas Sim. mais específicos, porque hoje era mais um geral mesmo, para todo mundo entender e conseguir passar para o cliente a importância daquele laudo, daquele custo, seja ali pequeno ou não, mas eu acho imprescindível, como a gente falou, às vezes um crédito ele é negado no laudo de avaliação, então ele é tão Sim. importante quanto a capacidade de pagamento do cliente, e eu acho o laudo de avaliação, quem tem a curiosidade de ler depois de pronto, é sensacional. Sim, não, com Você certeza, aprende com certeza. super, até da região que você mora, outras que você quer morar e vice-versa. Não, Mas agradeço super o teu eu que tempo, viu? agradeço. Adorei o papo. Beijão. Tá, e aí vamos ver se a gente marca outros mais. Acho que foi super Vamos. esclarecedor, assim, deu para a gente falar de um pouquinho de tudo.
E muito obrigada, viu, Márcia, pelo teu Imagina, tempo. eu que agradeço. Até Depois a gente fala mais. de mais outros tópicos. Com certeza, vamos sim. Obrigada, viu? Tchau, Beijo, tchau. amor. Beijo, Beijo, tchau, tchau. tchau.